Se nós temos um corpo espiritual, um corpo astral e um corpo físico, né, que compõem a gente aqui, formam o nosso corpo físico, nossos outros corpos, né? Então, por que não enxergamos os outros? Por que enxergamos somente o corpo físico? E a resposta pode ser mais interessante do que parece, porque, né? E ele próprio responde, olha que legal que ele diz, né? Isso tem a ver com a questão da relatividade. Quando a nossa consciência está ativa no plano físico, como no caso de vigília, né? Ou seja, quando estamos acordados, só enxergamos as coisas e os corpos do mundo físico. Não vemos o corpo astral e muito menos o corpo espiritual, que é ainda mais avançado, né? E ele diz assim que quando nossa consciência está ativada no plano astral, como no caso do sono do corpo, né? Ou uma projeção, ou em desdobramento astral, é isso, como ele diz, né? Ou já desencarnado, aí sim podemos ver o nosso corpo astral. E eventualmente nossa consciência ficará ativada no plano espiritual, podendo ver o corpo espiritual. Já o nosso próprio espírito, ou seja, nós mesmos, ou ainda o nosso eu verdadeiro, não podemos vê-los porque nossa consciência não pode ir além do plano espiritual, que é o mais sutil do universo. E o espírito propriamente dito está numa frequência ainda mais alta do que a do plano espiritual, né? Ou seja, está além deste universo. Embora esteja além do universo, o espírito está fluidicamente ligado a todos os corpos que possuir. Isso é muito interessante porque sim, a gente sabe que aqui é nosso corpo, nosso veículo, né? Que sintoniza a nossa consciência. A nossa consciência está em todos os lugares, ao mesmo tempo, que nem o locutor do rádio, né? E o rádio, por onde quer que ele se locomova na cidade, ele vai continuar captando o locutor. E assim faz o nosso corpo, né? O nosso cérebro físico sintoniza com a nossa consciência, sintoniza com o nosso corpo astral. E a nossa consciência, ela passa de planos, passa de um plano para outro, assim, inteira. E quando nós estamos lá no plano astral, no plano extrafísico, né? Nós também temos os captadores desta consciência, que são os cérebros astrais. Não só o cérebro capta a nossa consciência, mas o coração também, né? Aliás, bastante. O coração é a sede da nossa consciência. Nosso cérebro, além de fazer a captação da nossa consciência, ele é o transdutor, né? Porque ele faz com que a gente consiga se comunicar e fazer as atividades aqui no mundo físico, coordenar os movimentos, coordenar as funções, o corpo e tudo mais. Então, este equipamento, todo que nós temos, sintoniza a nossa consciência. E não é diferente no plano espiritual, no plano astral. Lá nós temos órgãos também, da mesma frequência da matéria espiritual, astral, que sintonizam a nossa consciência. E a nossa consciência ela tem a capacidade de se deslocar entre os planos. E é ela que vem até aqui, entre aspas, né? São os corpos que sintonizam ela até aqui para que a gente se expresse aqui. E isso ele responde à pergunta do Diego Basílio, que ele diz assim: bom dia, Pava L. Jordelei. Alguns de vocês poderiam me responder se os espíritos têm cérebro ou algo parecido? Tem sim, porque também aquele veículo precisa sintonizar a consciência para que a gente se expresse nos planos espirituais e nos planos astrais. É o nosso corpo astral. Quando nós desencarnamos, ele, na maioria das vezes, assume ainda a mesma forma que o nosso corpo físico tem. Porque nós nos identificamos com esse nosso corpo físico e plasmamos o nosso duplo, que por sua vez dá a mesma forma no nosso corpo astral. E a gente morre e permanece com a mesma fisiologia, com a mesma aparência, só que num outro corpo de fisiologia diferente. O Valdo Vieira, nos seus estudos da espiritualidade, coloca o cérebro do corpo astral tendo a nomenclatura de paracérebro, que é aquele cérebro que está além do corpo físico, né? E assim todos os outros órgãos também têm o seu aspecto no duplo etérico e no corpo astral. Só que, claro, às vezes não, desculpe, perdão. Muitos órgãos são distintos, mas muitos órgãos têm funções semelhantes. Por exemplo, a gente conhece os chakras, né, que são uma relação, um aspecto dos nossos órgãos dos corpos astrais. O Antônio continua dizendo que podemos dizer que o mesmo fenômeno acontece com a consciência cósmica, né, que podemos chamar de nosso Deus, embora existam outros universos, ou seja, né, ele está fluidicamente ligado a todo o universo e a tudo que existe nele. Mas ninguém pode vê-la, né? No plano espiritual, o astral e o físico são os corpos do nosso Deus enquanto o universo continuar existindo, né? E a consciência, de mesma forma, ela se fragmenta, né? Nas mônadas, que vai dar origem a todo um povo, como, por exemplo, a espécie humana, né? Que é um fragmento desta consciência que se dividiu, se fragmentou em bilhões de pedaços,
para todos eles com seus receptores daquele fragmento de consciência. Que são os cérebros. Que são os cérebros, né? E os paracérebros. Para experienciar muitas experiências ao mesmo tempo. Por isso que diz que todos somos um e quando fazemos algo para o outro, estamos fazendo para nós, gente. É por isso, porque é a nossa consciência que está ali do outro lado fragmentada, tendo aquela experiência lá. Quando a gente chama o outro de burro, puxa, como ele consegue fazer isso? É uma instância nossa que está lá naquela situação. Então veja como a gente tem que olhar com olhares de compreensão e de amorosidade todas as pessoas, bem como olhamos a nós. Tá certo que nem todo mundo gosta de si para olhar o outro e gostar tanto do outro quanto gosta de si, porque não gosta de si, daí fica complicado. E por isso que Jesus tinha dito, né, amai aos outros como eu vos amei. E não amai os outros como a ti mesmo, né? Porque senão podia dar problema.